atuais. Mas quando a gente olha para a igreja de hoje, à luz das 95 teses do Martinho Lutero e dos 5 solas, é inevitável a gente comparar e se perguntar se seria necessária hoje uma nova reforma. Pensando então sobre isso, se seria necessária uma nova reforma, a gente não pode se esquecer de uma das proposições mais conhecidas da Igreja Reformada, que foi feita pelo humanista Gisbertus Voetius, no tempo do Sínodo de Dort, século XVII. Ele disse o seguinte, que a Igreja é reformada e sempre reformanda, ou que a Igreja é reformada e está sempre sendo reformada. Essa frase tem sido lida e tem sido interpretada de forma bastante equivocada, na verdade de formas muito diferentes. A igreja não precisa mudar constantemente para se adaptar aos novos tempos, mas precisa estar em revisão para que não se afaste da origem da sua fé, que é a palavra de Deus. Portanto, é necessário que a igreja esteja em constante reforma, no sentido de revisão, autocrítica, autoavaliação. O dito de Voetius tem sido interpretado ao longo da história por outros grupos religiosos como se ele estivesse propondo que uma característica da igreja reformada é que ela está sempre mudando. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí. Para muitos, a principal conquista da reforma foi a mudança do status quo, levando a igreja para uma nova condição de diálogo com o espírito do seu tempo, uma nova condição de diálogo com o mundo e uma atualização em relação às mudanças trazidas pelo humanismo. Vamos lembrar que a gente está falando aí de século XVI, o ambiente do Renascimento e tudo mais. Isso foi uma grande conquista, tá? Essa mudança de status. Porém, o risco de pensar assim é o entendimento de que o novo seja sempre o melhor. E esse movimento, ele muitas vezes é o oposto ao sola scriptura, tá? Então a gente não pode considerar simplesmente que tenha sido válida a mudança de status quo da igreja para um novo momento, sem lembrar que isso foi caminhando em direção à Escritura Sagrada e não em direção ao mundo, a um novo entendimento, a uma nova relação com o mundo. A reforma não foi uma inovação, ela foi uma conversão, uma redescoberta de origens. E para os reformadores, como foi para Voetius também, o alvo da igreja sempre reformanda era o retorno constante às Escrituras que tinham sido a base da reforma. Mas aí como a gente vai lidar com os desafios que se erguem contra a Igreja de Cristo a cada geração? De fato, a continuidade da reforma é uma necessidade. Afinal, todos somos pecadores, estamos sujeitos a nos desviar do caminho. Mas a gente só pode aceitar novas mudanças e reformas que nos tragam mais para perto da palavra de Deus, buscando sempre um melhor entendimento da verdade e uma aplicação relevante dela para os nossos dias. E aqui cabe uma outra pontuação sobre a frase de Voetius. É importante a gente lembrar que ele não disse a igreja reforma-se, num sentido reflexivo, como se ela pudesse reformar a si mesma. Igreja reformanda está na voz passiva, indica que o agente da reforma não é a própria igreja. É o Espírito de Deus quem deve imprimir à igreja toda e qualquer reforma, trazendo para perto das Escrituras e ajudando a enfrentar os novos desafios que se levantam a cada geração. A realidade é que a gente precisa sim de uma nova reforma. Muitas igrejas estão hoje se afastando da Bíblia, negando postulados essenciais da fé, importando novidades estranhas à palavra de Deus, trocando a mensagem da cruz pela pregação de prosperidade e de cura, buscando sucesso e resultado a qualquer custo, fascinadas pela riqueza, abraçando outros evangelhos e caindo muitas vezes numa religiosidade morta, sem piedade e sem transformação de vidas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, comentou o seguinte: na mesma medida em que a igreja evangélica cresce em nossa nação, cresce também a corrupção. Deixamos de ser sal e luz. Em vez de a igreja abalar o mundo, é o mundo que está abalando a igreja. E em vez de a igreja entrar no mundo para resgatar os que perecem, é o mundo que está entrando na igreja e influenciando os crentes. Nesse sentido, então, uma nova reforma seria não apenas necessária, mas urgente. Não se trata de uma renovação litúrgica, cultual ou organizacional, assim como não pretendia ser a reforma luterana no começo. A gente está falando de vida com Deus, experiência transformada, conhecimento verdadeiro das Escrituras à luz do Espírito Santo. Vamos levar essa reflexão para as nossas comunidades de fé. Mais do que nunca, os tempos de hoje, o tempo contemporâneo, é a era das micro-revoluções e da influência pessoal. Além de tudo, é sempre tempo de recomeçar, não mudando a igreja, mas retornando aos princípios que nortearam e têm norteado a fé protestante ao longo desses 5 séculos da Reforma. Um grande abraço e fiquem com Deus.